a nossa adoração em nome de Jesus. Estamos muito felizes essa noite, Pastora Rosa, muito feliz essa noite por te ver mais uma vez, em nome de Jesus. Essa mulher, irmãos, essa é uma guerreira. Se você quer aprender a guiar, converse um pouquinho com ela que você vai entender. Essa é uma guerreira. Fico muito feliz, João, de ver você sempre aqui na presença de Deus também, em nome de Jesus. Amém? Pastora, fica à vontade. Que Deus use você de uma forma poderosa nessa noite, em nome de Jesus. Vamos orar por ela? Estenda a tua mão para cá, em nome de Jesus. Pai querido, Deus de graça, Deus de poder, Deus de maravilhas, nós te honramos essa noite, ó Pai, nós te bendizemos nessa noite. Seja agradecido o teu nome aqui neste lugar, ó Pai. Pedimos que a tua graça repouse sobre este lugar mais uma vez. Que o teu Espírito Santo mais uma vez, ó Deus, esteja aqui neste altar, usando a tua serva, ministrando, ó Deus, através da vida dela, na vida de cada um dos irmãos que aqui está, Pai. E que nessa noite possamos sair daqui, Senhor, melhores do que chegamos. Que nessa noite possamos sair daqui, ó Deus amado, como instrumento vivo, santo e agradável, ó Pai, na tua presença. Trata, Senhor, um pouco mais do nosso coração, nos aperfeiçoa um pouco mais essa noite, através da vida da tua serva, através da tua palavra. É por isso que nós oramos, nós te pedimos, Pai, e nós nos entregamos à tua presença, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Amém. Boa noite a todos, paz seja convosco, amém? Amém. Aproveitar que vocês estão em pé, eu vou ler a palavra, depois nós conversamos, né? A palavra de Deus no livro de Lucas, irmãos, capítulo 16, 15, aliás, versículo 11. E nós vamos falar um pouquinho sobre o filho pródigo. Lucas 15, 11 em diante nos fala assim: Disse um certo homem, tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence, e ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele já gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos apacentar porcos. Desejava saciar o seu estômago com as bolotas com que os porcos comiam, porém ninguém lhe dava nada. Tornando a si, disse: Quantos jornaleiros na casa de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faça-me como um dos teus jornaleiros. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós já oramos nesta noite, mas Pai, agora neste momento, eu quero colocar essa palavra, Senhor, meu Deus, diante de ti, Pai, essa palavra que o Senhor já tem nos dado, Pai, mas que nós possamos transmitir essa palavra conforme é a tua vontade, não a nossa. Meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha falar ao meu coração e ao coração desta igreja, no nome de Jesus. Amém? Amém? Os irmãos podem se assentar na presença de Deus. Conforme o pastor Valmir estava falando, né? Faz um ano que a gente esteve aqui, o ano passado a gente veio aqui nesse mesmo trabalho do projeto de vida. E hoje estamos aqui para a glória e honra do Senhor. E eu digo assim que é um prazer de nós estarmos aqui. E quero dizer também do tamanho da responsabilidade que é trazer a palavra de Deus, né? Muitas pessoas às vezes dizem assim: mas a pastora já prega, já fala há tanto tempo, tá aí. Mas eu digo assim que sempre é uma responsabilidade muito grande, porque nós não vamos entregar o que é nosso, vamos entregar o que é do Senhor. E quando é algo de Deus, irmãos, a gente tem que ter temor, né? Então eu tenho temor e tremor de entregar a palavra, mas eu sei que Deus vai falar nessa noite, e é uma palavra que é para abençoar a tua e a minha vida, em nome de Jesus. Amém? Amém. Então, amados, eu sei que o tema dessa campanha que o pastor está fazendo aqui é uma nova história. E eu ontem à noite, irmãos, já era algumas horas, eu acho que foi até uma meia-noite, eu estava ali estudando um pouco a palavra de Deus. E Deus me levava a essa palavra, e eu comecei a meditar assim nesse tema, uma nova história. E quantos de nós que estão aqui, né, não conheço todo, algumas pessoas eu conheço, outras não,
mas não conheço a tua história, não conheço a tua vida. Irmãos, quantos de nós que pensávamos que a nossa vida tinha parado, a nossa história tinha acabado e que não tinha mais nada para nós aqui nesse mundo? Não é verdade? Parece que não tinha mais saída, não tinha mais solução, não havia mais uma saída, mas de repente entra Deus com o seu poder, entra Deus com o seu milagre, com o seu agir nas nossas vidas, e então começa a escrever uma nova história nas nossas vidas. Deus começa lá a escrever segundo a vontade dEle. E eu quero dizer para você nessa noite que Deus tem algo novo para te entregar. Algo da parte dEle, uma nova história Deus vai fazer na sua vida. Aquilo que parece que é o fim, para Deus é apenas um começo. Amém? Então, indo aqui para a palavra, todos aqui conhecem essa palavra do filho pródigo. Mas eu olho assim para esse moço aqui, e olho, irmãos, para os nossos dias hoje. Quantas pessoas não têm a mesma vontade que esse rapaz teve? Né? Quantas pessoas, às vezes é fácil nós criticar o filho pródigo. É fácil nós dizer assim, ele errou, ele falhou. Porque aonde que já se viu pegar a herança do pai e gastar tudo lá, nas orgias, na bebedeira, nas festas? É errado. Nós somos às vezes tão prontos para julgar, mas somos tão tarde às vezes para nós refletirmos sobre a palavra e olhar o lado do outro. E nós olhando aqui então para esse rapaz, nós vemos aqui que ele tinha esse desejo e ele pôs em prática, mas chegou um momento na vida dele que ele achou que estava tudo perdido, porque terminou o dinheiro, terminou os amigos, terminou a família, para ele não existia mais nada, ele não tinha mais nem o que comer. E eu acredito assim que teve momentos na vida desse rapaz que passou pela cabeça dele que ele ia morrer, que a vida dele ali havia acabado, que ele não tinha mais esperança. Mas Deus, irmãos, Deus, ele é aquele que vela pelos nossos sonhos. Deus é aquele que cuida de nós. Deus, ele, por mais que o homem erre, por mais que o homem falhe, Deus, ele está ali para cuidar do teu sonho, cuidar do teu desejo, se você está na presença de Deus. E eu vejo aqui, irmãos, a importância de ter alguém que ore pelo outro, né? Esse pai, com certeza, muitas vezes orou pelo filho. Esse pai tinha no coração um desejo assim ardente, que queimava dentro dele ver aquele filho. O pai já não pensava mais no erro do filho, o pai já não pensava mais: o meu filho errou, o meu filho pecou, o meu filho é culpado, aonde está esse meu filho? Não, ele tinha um desejo no coração de ver esse filho de volta, né? Então isso realmente aconteceu. Então diz aqui a palavra do Senhor que chegou um momento na vida deste homem que ele desejou comer a comida dos porcos, irmãos, que ele desejou comer aquela comida nojenta ali, mas a palavra do Senhor diz que até aquilo para ele era negado, nem aquilo ele podia comer, nada. Eu acho sim, irmãos, que a gente suporta muita coisa nessa vida. Eu não sei você, eu já suportei muita coisa, mas fome, irmãos, a pessoa passar fome, suportar fome, é triste quando a gente vê histórias de pessoas dizendo assim: eu não tenho nada para comer na minha casa, eu não tenho nada para pôr na minha mesa, eu não tenho nada. Irmãos, isso é muito triste. Às vezes ver um filho pedir e a pessoa não ter o que dar. Eu espero que em nome de Jesus ninguém aqui já tenha passado por a situação ou esteja passando. Mas eu quero dizer que se porventura você está passando por um problema difícil nesta noite, Deus tem uma nova história para escrever na sua vida. E Ele vai escrever essa nova história. Deixe Deus agir na sua vida. E Ele então diz aqui, esse moço, ele disse assim: mas para lá. Eu escrevi algumas coisas aqui, irmãos, que eu já vou falar aqui. Algumas coisas que nós precisamos pôr em prática para Deus escrever uma nova história na nossa vida. Mas olhando aqui, então, irmãos, esse moço teve o quê? Ele teve uma iniciativa. Ele disse: para lá. Ele caiu em si. Sabe quando você de repente dá um apagão na tua cabeça, você não sabe mais o que está fazendo? Foi o que aconteceu com ele. Mas de repente ele caiu em si, ele teve um lapso de memória. A oração daquele pai foi ouvida.
E diz aqui a palavra que então ele disse, mas para lá, os empregados do meu pai têm comida. Lá na casa do meu pai, os empregados têm onde dormir. E eu, que sou o filho, estou nessa situação. Alguma coisa está errada. E o erro não estava no pai, o erro estava nele. Então, amados, para nós começar a trabalhar com você nessa noite, eu quero dizer para você, reconheça o teu erro. Reconheça onde você errou. Reconheça e coloque nas mãos do Senhor a tua vida. E Deus vai trabalhar. Caso contrário, não tem como Deus trabalhar. Deus só trabalha aonde Ele pode trabalhar, aonde Ele tem um terreno para Ele trabalhar. E então esse filho, ele disse assim, para lá, eu tenho que tomar uma outra atitude. A primeira atitude foi quando ele disse, eu vou me levantar e eu vou ter encontro com meu pai. E ele disse, eu vou levantar e vou lá. Mas ele fez uma outra coisa, irmãos, aqui maravilhosa, que ele confessou. Irmãos, essa noite Deus trabalhava tanto no meu coração sobre confessar. Hoje nós tivemos a tarde da bênção e eu estava ministrando ali na tarde da bênção e eu estava falando sobre o perdão. E eu dizia assim, irmãos, que o perdão, quando nós liberamos o perdão para alguém, ou chegamos para Deus e confessamos o nosso pecado e pedimos perdão e Deus nos perdoa, nós somos libertos, porque o pecado, ele aprisiona as pessoas. A culpa, irmãos, o sentimento de culpa, ele aprisiona as vidas. E não consegue a pessoa prosperar, a pessoa não consegue ser abençoada, a pessoa não consegue progredir e tudo fica mais difícil. Mas quando nós liberamos o perdão para alguém, ou quando nós pedimos perdão para Deus dos nossos pecados, nós liberamos a mão do Senhor para agir na nossa vida. O profeta Isaías, ele diz, né, que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus e impede de Deus nos ouvir. E então esse moço aqui no versículo 18, ele disse, eu vou me levantar e eu vou ir ter com meu pai, e eu vou fazer alguma coisa a mais, eu vou confessar para o meu pai, eu vou chegar lá e vou dizer, pai, eu pequei contra o céu e perante ti, e eu já não sou mais digno de ser chamado seu filho, mas eu quero que o Senhor me trate como um dos teus empregados, como um dos teus jornaleiros. Amados, isso aqui é se humilhar perante Deus, é se humilhar perante o Pai. E quem sabe nessa noite você já não está mais se sentindo filho de Deus. Quem sabe nessa noite você aqui está dizendo, mas eu olho para dentro de mim e não me acho mais que estou lá como um filho. Então é hora de você se levantar. É hora de você se levantar. O pastor estava falando aqui que nós precisamos abrir a nossa boca e falar. Então comece a falar com Deus, comece a se levantar aí, porque Deus ainda continua com os braços estendidos, esperando por você. Ele continua de braços abertos, dizendo, filho, eu sempre estive aqui. Eu nunca te deixei, eu nunca te abandonei. Quem me abandonou foi você, mas eu não estou aqui para discutir. Eu estou aqui feliz porque você voltou. Então esse pai não se alegrou muito. E eu quero, irmãos, aqui antes de eu ler o próximo versículo, eu escrevi algumas coisas aqui. Às vezes eu escrevo algumas coisas, às vezes eu leio, outras não. Como nós vamos então recomeçar? Porque para ter uma nova história tem que ter um novo começo, não é? Nós temos que recomeçar de alguma coisa. Nós não podemos recomeçar do nada. Tem que ter algo para nós recomeçar. E muitas vezes nós temos algumas atitudes que impedem nós de recomeçar. Então, mas como vamos recomeçar a vida quando parece que é tarde demais? Como? Às vezes nós assim, você olha para a tua vida e você diz assim, eu já perdi muito tempo, aconteceu isso na minha vida, aconteceu tal coisa, não tem mais. O que mais está reservado para mim? Como eu vou recomeçar se está tudo perdido? Quantas pessoas, irmãos, perderam a alegria? Quantas pessoas perderam a paz, perderam o prazer na vida em si? E ele diz, eu não tenho mais como recomeçar. Mas Deus, ele diz nessa noite que você tem, sim, porque Ele é contigo.
Primeira coisa, irmãos, que nós vamos falar nessa noite é tomar consciência da sua vida. Então, irmãos, e diz mais aqui, onde que nós erramos? O filho pródigo, ele teve a consciência, ele viu onde ele errou, e ele foi e voltou por aquele caminho, aonde um dia ele saiu lá alegre, achando que ele nunca mais ia voltar. Mas quando ele se encontrou tudo perdido na vida dele, o que ele fez? Ele teve uma atitude. Ele levantou e ele disse, eu vou fazer o meu caminho de volta. Eu sei onde eu errei. Eu sei onde eu falei. E eu tenho certeza que se você sabe, que você também sabe. Eu também sei. Assim, quando a gente erra, Deus mostra pra gente. Então a primeira coisa para nós recomeçar a escrever uma nova história é nós ter consciência onde nós erramos. Ser consciente. Consciente é onde nós erramos. Segundo ponto. Não se preocupe que eu não escrevi nem 10. Nem só certo. Já tá. Vamos pegar pouco, né? Hoje ainda é quarta-feira, ainda tem mais dias, né, pastora? Tem mais dias aí, né? Segundo item. Evitar dizer sim para tudo e para todas as coisas. Não, isso aqui é uma coisa grave que acontece às vezes na nossa vida. E às vezes a gente tem medo de magoar uma pessoa, de magoar alguém. Nós dizemos sim para tudo. Dizemos amém para tudo. Não é verdade? Ele é meu amigo, eu tenho que dizer sim para ele, porque senão ele vai se magoar comigo. Irmãos, às vezes um não é uma palavra muito mais positiva do que um sim, dependendo da hora. Então, irmãos, para nós ter um bom recomeço, nós não podemos dizer sim para tudo. Tem coisa que não cabe na vida de um cristão. Tem coisa, irmãos, que não cabe na nossa vida. Porque se nós adequar aquela situação à nossa vida e nós dizer sim para ela, ela vai nos separar de Deus. E se eu estiver separado de Deus, eu estou sem a bênção. Então, a segunda coisa é, eu não posso dizer sim para tudo. Eu não tenho como dizer sim para tudo se eu quero escrever uma nova história na minha vida. Se eu quero deixar Deus escrever uma nova história, vai ter momentos que você vai ter que dizer não para certas situações. Criar uma rotina produtiva, irmãos. Eu estava escrevendo isso aqui ontem à noite e comecei a pensar, mas o que é eu criar uma rotina produtiva? Produtiva, a palavra está dizendo que nós temos que produzir, né? Então, irmãos, para mim me levantar, para mim me erguer, eu tenho que fazer alguma coisa que seja produtivo. Não estou falando assim, no caso de produzir lá numa empresa, produzir lá que eu tenho que construir, não. Eu estou falando na minha vida. O tratar de Deus para nós hoje é na nossa vida. Depois que você sair daqui, daí você vai usar essa palavra onde Deus te ordenar. Mas hoje Deus nos trouxe aqui para tratar conosco. Amém? Vocês estão entendendo? Então, amados, produtiva, eu tenho que ver como que está a minha vida com Deus. Eu tenho que aprender que eu preciso orar. Eu preciso produzir algo bom dentro da minha casa. Eu preciso produzir algo que gere bênção dentro do meu lar. Eu preciso produzir, irmãos, algo que gere dentro de mim algo bom. Porque às vezes, irmãos, nós pensamos tanto nos outros e nós esquecemos de nós. Nós pensamos no marido, nós pensamos na esposa, no seu homem, ou os filhos, pensamos nos netos, pensamos em todo mundo. E nós se esquecemos de nós. E nós paramos de ser produtivos. E nós precisamos produzir frutos. Diz a palavra que nós temos que produzir frutos dignos de arrependimento. Nós precisamos, irmãos, porque se nós não estiver produzindo frutos dignos de uma pessoa se arrepender, como que eu vou poder entrar no céu? Como que eu vou querer ter uma nova história na minha vida? Como que eu vou permitir que Deus trabalhe na minha vida? Então eu tenho que começar a produzir fruto. Que fruto você tem dado dentro da casa do Senhor? Que fruto você tem dado lá fora, aonde estão as pessoas que não têm o temor de Deus? Não é verdade? Então, nós precisamos criar
uma rotina produtiva. Todos os dias eu tenho que fazer algo que me dê prazer perante Deus, sem eu pecar, e eu tenho que produzir uma bênção na vida de outra pessoa. Eu tenho que produzir, porque se eu não produzir, diz a palavra do Senhor, que eu vou ser cortado. Né? Lá em João fala, lá na parte da oliveira. Não querer fazer tudo agora, então Deus está falando comigo, então eu tenho que produzir, então eu vou, não vou parar, eu vou trabalhar dia, vou trabalhar noite, vou trabalhar domingo, vou trabalhar todos os dias, porque eu tenho que produzir. Não queira fazer tudo só de uma vez, porque você vai se arrebentar. E você não vai conseguir fazer nem uma coisa e nem outra coisa. Isso aqui vale, irmãos, na vida espiritual e vale na nossa vida circular. Vale na nossa vida de casa, as donas de casa, né? Se você quiser fazer tudo de uma vez só, irmãos, vocês vão se arrebentar e não vão conseguir. Vocês estão aqui há 12 dias, é isso? Não é 12 noites? Uma semana. Mas então, olha, bem, você vai comer aí 7 comidas. 7 comidas espirituais. Eu não sei o que o pastor pregou, o que os outros pastores pregaram. Então eu vou pegar tudo agora e eu vou fazer tudo num dia só. Irmão, você não vai conseguir. E você vai se frustrar. E você vai dizer, a campanha não foi produtiva na minha vida. Eu não fui abençoado. Porque você queria num dia só resolver tudo. Tem coisas, irmãos, que vai levar dias. Tem coisas que vai levar semana. Tem coisas que vai levar mês. E tem coisas que vai levar o ano todo. Para você colocar a tua vida em ordem. Tem coisas que nós saímos daqui e tudo vai ser resolvido num passo de mágica. Porque Deus pode todas as coisas, não pode? Deus pode, irmãos. Deus faz e Ele é capaz de agora, neste momento, enquanto você está aqui ouvindo a palavra, Ele já está trabalhando naquele negócio teu, naquela causa que você tem colocado. Enquanto você está sentado aqui ouvindo a palavra de Deus, Deus está lá fora trabalhando. Não que Ele esteja lá fora, Ele está aqui também, né? Mas Ele está lá enviando pessoas, enviando anjos, destruindo gigantes por você. Ele está lá trabalhando por você. E quando chegar o amanhã, você vai ver, vai dizer, glória a Deus, olha aquilo lá que fazia um ano que eu estava pedindo, aconteceu. Olha aquela bênção que eu estava esperando, aconteceu. Porque Deus trabalhou por você. Então, amados, não queira que seja tudo de um momento só, porque não vai ser. E você não pode se decepcionar, né? Você tem que continuar confiando em Deus. Nós temos que usar, irmãos, também algo na nossa mente. Produzir coisas positivas. O que tem levado as pessoas, muitas pessoas, até a morte? Porque ela vem um pensamento negativo e ela começa a fazer o quê? Dar vazão àquele pensamento. Palavras negativas, atitudes negativas. E ela começa, então, irmãos, pensar só naquelas coisas negativas, emoções negativas. Porque eu sou... Uma coisa que eu não gosto é dizer que eu sou coitadinha. Porque eu não sou coitadinha. Eu posso até, que nem disse o salmista Davi, né? Eu sou pobre, necessitado, mas o Senhor é quem cuida de mim. Eu tenho necessidades, eu passo por dificuldade, mas eu tenho um Deus que trabalha por mim. Então eu não sou coitadinha, nem você, amém? Amém. Você é filho e filha de Deus. Então, irmão, se o diabo tentar colocar qualquer outro pensamento na tua mente, não aceita. Então vamos trabalhar contra, substituir esses pensamentos negativos, esses pensamentos de derrota, esses pensamentos, mas essa bênção é para o fulano, é para o ciclano, não é para mim. Não, é para você. É você que está aqui. Não é o fulano, nem o ciclano e nem o beltrano. É você que está aqui. Sou eu que estou aqui. É para nós essa palavra. Então, irmãos, que você comece a substituir, tirar essas coisas negativas e colocar coisas, o quê? Positivas. Vai dar certo. Vem alguém e diz assim para você, você não vai conseguir. Mas diga, eu tenho um Deus que trabalha por mim. Vai dar certo sim, eu consigo. Eu vou sair dessa. O Brasil, o mundo está em crise, mas eu estou em Cristo. Vai dar certo sim. E comece a alimentar coisas positivas.
vai ver que uma nova história vai ser escrita na sua vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, outra coisa. Eu já vi muita gente falar assim: eu só vou dar um testemunho quando for um grande testemunho. Mas uma coisa, irmãos, que vai abençoar a nossa vida é nós celebrar as pequenas conquistas, né? Às vezes as pessoas só sabem celebrar quando tem uma grande conquista na sua vida. Mas comece a celebrar as pequenas conquistas. Você está vivo e eu, não é uma grande conquista? Nós estamos aqui, irmãos. Então celebre esse dia maravilhoso que Deus te deu. Hoje eu tive pão na minha mesa para comer. Hoje eu tive lá uma carne. Tem gente que diz que é algo raro, mas na tua casa não vai faltar. Amém? Quando você tem uma boa comida lá, celebre. Quando você fez um exame lá, que você estava mal e você achou que aquele exame ia dar positivo, que você estava com uma doença lá, que ia te levar a uma cirurgia, mas de repente você pega lá, aquele exame lá está negativo, você não tem nada. Ou se você tinha, saiu. Celebre isso, irmãos. Nós precisamos celebrar as pequenas conquistas. Celebrar a conquista quando não só quando nós compramos carro, uma casa, mas quando nós conseguimos comprar um sapato. Esses dias eu estava ouvindo uma ministração de um pastor, e ele estava contando que ele foi convidado para pregar em uma cidade, e ele, na hora de arrumar a mala, ele olhou para o sapato estava trisado para ele, né? Estava a sogra e disse: meu Deus, como que eu vou pregar num seminário e chegar lá com esse sapato desse jeito? E ele começou a orar ao Senhor, uns 2 dias antes dele ir para essa viagem, e ele não tinha condição de comprar, e ele começou a orar ao Senhor, e ele ia de um lado para o outro e dizia: Senhor, eu preciso de um sapato. Como que eu vou pregar naquela igreja chique do pastor Valmir? Não está ficando. Né? Como que eu vou pregar no seminário com o sapato que pode ficar sem a sola, porque estava inteira aberta, não tinha dinheiro nem para comprar a cola para colar no sapato? E ele disse: Senhor, o Senhor é Deus que provê todas as coisas. Comece a prover, Senhor, um sapato para mim. Irmãos, e no segundo dia, faltava um dia para a viagem, ele recebe uma ligação, uma irmã disse assim para ele: irmão, você pode vir na minha casa? Ele disse: posso, é agora. Vou lá sim, mas ela não falou que era o sapato. Chegou lá, irmãos, ela tinha comprado um sapato, e ela disse assim: eu estava orando ontem, e enquanto eu orava, Deus mostrava você, e dizia: compre um sapato e dê para ele. E ela disse que não entendia por quê. Por que eu comprar um sapato e dar para o fulano? Não tem porquê. Mas era Deus respondendo a oração daquele homem. Então, irmãos, Deus dá as bênçãos grandes, mas Ele dá também as bênçãos pequenas. E nós precisamos aprender a celebrar as pequenas coisas, as pequenas conquistas. E com isso, irmãos, nós vamos abrindo terreno para Deus trabalhar na nossa vida. Então, amados, aprenda a celebrar as pequenas conquistas também. Irmãos, quando nós vamos para a oração, quando eu estou pedindo algo para Deus, eu tenho que ter um plano B. O plano B, irmãos, não é negociar com Deus. Eu nem escrevi, mas eu sinto de Deus de falar isso. Muitas pessoas dizem assim: o plano B, então eu vou dar para Deus, e daí Deus dá para mim. E se não der certo aqui, vai dar certo lá. Irmãos, o plano B que eu digo é eu estar na vontade de Deus e deixar Deus fazer a vontade dele na minha vida. Porque muitas vezes nós vamos para a oração e eu tenho o plano A, certo? Nós somos o plano A. A minha vontade é o plano A. E eu vou para Deus, eu vou para a oração, eu venho para a campanha no meu plano A. E aquele meu plano A tem que funcionar porque é o que eu quero, é o que eu preciso. Mas eu me esqueço que a palavra do Senhor diz assim, que nós fazemos planos, mas que a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Então o plano B é a vontade de Deus na nossa vida. E nós não podemos esquecer disso. Senhor, faça-se a tua vontade e não a minha. A vontade
de Deus, irmãos, ela é perfeita, ela é boa, ela é agradável, ela traz prazer na nossa vida. E se Deus nos dá o plano A, às vezes nós corremos o risco de nos destruir, sabia? Às vezes Deus dá, irmãos, para satisfazer o nosso desejo, para satisfazer a nossa vontade, mas não é o que Ele queria dar para nós, porque os planos de Deus são maiores do que o nosso. A vontade de Deus, ela é mais grande do que a nossa, amados. Então, amados, quando parece tudo perdido, comece a pôr em prática essa pequena lição que eu deixei aqui nessa noite. Comece a confiar mais em Deus, buscar mais do Senhor. E Deus vai te orientar, Deus vai te abençoar. Primeiro, vou só recapitular, tomar consciência de onde nós erramos. Essa parte eu não quero mais na minha vida, então eu vou tirar, eu errei aqui, eu vou colocar na mão de Deus, porque daí Deus vai fazer a vontade dele, vai dar certo. Evitar dizer sim para tudo. Aprenda que tem coisas que você vai ter que dizer não. Crie uma atitude, um hábito produtivo na tua vida. Não faça tudo de uma só vez. Substitua o que for negativo pelo positivo. Porque há poder nas nossas palavras. Há poder naquilo que nós colocamos em prática. E celebrar as pequenas conquistas. E nunca esqueça do plano B. Eu acho que você não vai esquecer. Amém? Você vai lembrar que o plano B não é nada de bobagem. É a vontade de Deus que vai se cumprir na sua vida. Glória a Deus. Então, amados, só quero ler aqui mais um texto da palavra. Para concluir essa ministração nessa noite, lá no livro de Gênesis, que é outro texto assim que Deus falou muito comigo, como Deus pode mudar as coisas na nossa vida. Todos aqui conhecem a passagem de José do Egito. Irmãos, esse moço, ele enfrentou coisas na vida dele, enfrentou a morte, enfrentou tanta coisa para ele chegar aonde ele chegou. Você pode dizer assim, mas José foi o governador do Egito. Você sabe o que ele passou para chegar lá? Foi vendido para não ser morto pelos irmãos. Os irmãos queriam matar, para impedir o sonho dele de acontecer. Os irmãos de sangue dele disseram: nós vamos matar nosso irmão, porque ele sonhou que nós ia se curvar perante ele. Onde que já se viu nós se curvar perante o nosso irmão? Vamos matar esse homem logo, porque daí os sonhos dele vão ser interrompidos. Imagina agora ele sonhar que o sol e a lua iam se curvar perante ele. Imagina meu pai, minha mãe, esse cara aí, vamos matar ele. Mas o outro de repente diz assim: não, nós não podemos matar nosso irmão. Vamos fazer qualquer outra coisa, mas não vamos matar nosso irmão. Vamos arrancar a capa, vamos arrancar a túnica dele, vamos molhar no sangue de um animal aí, vamos mandar para o nosso pai, mas não vamos matar nosso irmão. Jogaram ele num buraco, foi vendido como escravo, foi para a prisão, foi tentado. Mas os planos de Deus não podem ser frustrados na nossa vida, amados. Quando Deus tem um plano na minha e na tua vida, esse plano vai se cumprir em nome de Jesus. Então esse moço aqui está lá, nem vou ler aqui, né? Mas eu quero que você leia depois na sua casa. Glória a Deus. Lá no livro de Gênesis, no capítulo 41, no versículo 38 em diante, você vai achar o que eu estou falando. Depois se lê, né? Irmãos, Deus pega este homem e faz deste homem, dá para este homem uma sabedoria tão grande, mas tão grande, que quando houve uma notícia através do sonho, da revelação de Deus, Deus fala para ele que havia fome sobre aquela terra, e Deus usa ele para falar para o faraó que havia fome sobre aquela terra, e ele usa dessa sabedoria, e ele diz: então, os 7 anos de fartura, nós vamos juntar, vamos fazer celeiro, vamos guardar, vamos preparar tudo, e vamos deixar muito alimento preparado, para que os 7
mas não venha perecer. E quando Deus olha então para este homem, o próprio Faraó, ele diz assim, só vou ler o versículo 38 que diz assim: disse Faraó aos seus servos: acharíamos um homem como este, em quem há o Espírito de Deus? Irmãos, ele não era apenas um governador, ele não ficou apenas um governador, ele não foi nomeado apenas um governador, ele não era apenas mais um homem, ele era um homem que tinha o Espírito Santo de Deus na sua vida. Irmãos, e é isso que vai fazer a diferença na minha e na sua vida, quando nós tivermos o Espírito de Deus na nossa vida. Porque, irmãos, não adianta sabedoria sem a presença de Deus. Porque senão os grandes empresários, os grandes pessoas que têm uma sabedoria enorme, eles não faliam. Não é verdade? Eles não iam falir. Eles iam tirar uma carta da manga, iam fazer alguma coisa, iam pegar o plano 3, 4, 5, 6 e iam dar um jeito e as coisas iam continuar funcionando. Mas não basta ter sabedoria do homem, conhecimento do homem, tem que ter a presença de Deus nas nossas vidas. Então José, ele tinha, e ele foi reconhecido aqui no versículo 38, pelo próprio Faraó. Ele disse: acharíamos em alguém um outro homem que tivesse o Espírito de Deus sobre ele, para governar esta nação. Amados, eu quero dizer para você que os sonhos de Deus ainda não morreram na sua vida. Nós é que paramos de buscar. Nós é que paramos às vezes de acreditar naquele milagre. Nós que paramos de acreditar que isso poderia dar certo, e nós começamos a aceitar as coisas que o diabo vai oferecendo. E começamos a aceitar tudo que o inimigo das nossas vidas vai colocando. Mas nesta noite eu quero dizer para você: se levante como um guerreiro, como uma guerreira de Deus nessa noite, porque Deus tem algo maravilhoso para te dar. Os sonhos de Deus, a profecia que Deus entregou no seu coração, ela vai se cumprir na sua vida. E a palavra de Deus diz então nessa noite que nós precisamos ter o Espírito Santo de Deus. Eu quero encerrar essa mensagem com essa palavra. Deus está achando o Espírito Santo dentro de você? Você tem buscado em Deus a resposta para as suas coisas? Porque José, irmãos, quando ele estava na prisão, ele buscava de Deus. Quando ele interpretou o sonho lá do copeiro, do padeiro, do rei, era Deus que lhe dava a sabedoria. Era o Espírito de Deus que estava nele, que o capacitava. Então, irmãos, para nós termos esse Espírito, não é comprado no mercado. Uma certa vez, um Simão, curtidor, olhando lá para Pedro e para os demais apóstolos, quando eles foram cheios do Espírito Santo, ele quis comprar. Ele disse assim: eu quero comprar esse dom. Como que eu compro esse Espírito Santo, essa coisa maravilhosa que vocês receberam? E Pedro diz para ele: o teu dinheiro seja para a tua própria maldição, porque não é com dinheiro que nós compramos, irmãos, bênçãos do Senhor. A bênção do Senhor é pela graça, é pelo nosso esforço, pela nossa busca, é pela nossa perseverança na presença de Deus, é para nós não nos curvarmos perante o inimigo, é porque nós resistimos o inimigo e ele foge de nós, e Deus vem e nos abençoa, nos sacia e nos coloca num lugar elevado em nome de Jesus. Deus vai te honrar em nome do Senhor. Amém, queridos? Amém, pastor? Queria que você fechasse seus olhos. Quero cantar, antes da pastora orar, quero cantar uma canção. Quero que você escute o letra dessa canção. Os sonhos de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer melhor por mim. Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Deus vai cumprir os seus planos em mim.
Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Que Deus vai fazer o impossível em viver. O impossível Deus vai fazer. Se coloque em pé para nós orarmos agora. E comece a visualizar o teu sonho. Comece agora já a imaginar aquela bênção que você está esperando do Senhor. E saiba que Deus vai fazer o melhor para nós. Deus sempre tem o melhor para nós. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Oh, Espírito Santo de Deus, amado das nossas almas, amado das nossas vidas. Eu creio, meu Deus, que nessa hora, neste momento, Pai, o Senhor já começou a escrever a história deste homem, a história desta mulher, a história deste jovem, desta criança, a história aqui desta igreja, Pai amado, o sonho do pastor, da pastora, da liderança desta igreja, Pai. O Senhor já está escrevendo uma nova história, um novo tempo, e será um tempo de glória, um tempo, Pai amado, onde o cansado vai encontrar refúgio neste lugar, aonde o doente vai encontrar a cura, Senhor, aonde o oprimido vai encontrar libertação, aleluia, aonde, meu Deus amado, o desamparado vai encontrar amparo, oh Espírito Santo de Deus, aonde, meu Deus, o viciado vai encontrar libertação, aonde o pecador vai encontrar a salvação, oh glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, oh Pai amado, eu quero abençoar esta igreja nesta noite, eu quero abençoar este povo que está aqui nesta noite, ó Pai, oh Deus, e aqueles sonhos que foram interrompidos, aquela história que parou no meio, Pai, aquela história que deu errado, Senhor, que o Senhor possa nesta noite, ó Pai, arrancar essa página errada e começar a escrever uma nova história, oh glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, abençoa essa pessoa, Pai, quem sabe tem aqui alguém, Senhor Jesus, que começa a olhar agora para a sua caminhada com Deus, para o seu ministério, e ele só vê derrota, só vê fracasso, só vê coisas erradas, só vê pontos negativos, mas nesta noite, Senhor, passe teu sangue, aleluia, e purifique, Senhor, a mente, purifique o coração, purifique a alma desta pessoa, abra os olhos espirituais, que a igreja aqui presente, o Senhor possa estar abrindo seus olhos nesta hora, meu Deus, que ela comece a enxergar a terra prometida, a bênção do Senhor, aleluia, oh Espírito Santo, comece a mostrar para essa pessoa que ainda tem coisas grandes para acontecer, que ainda nesta terra, Senhor, o Senhor tem muita bênção para entregar para ele, e toda ação maléfica, toda ação maligna que tem interrompido o sonho dessa pessoa,
aleluia. Deus, muito obrigado, Senhor, porque eu sei que o Senhor já está escrevendo esta história, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Seus planos em mim. Comece a declarar, segundo o seu louvor. Ele vai fazer o que Cante e acredite nesse milagre, aleluia. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelo céu. Sabe quem crê? Diz eu creio. Quem recebe essa palavra, diz eu recebo. Aplauda ao Senhor bem forte, porque ele é o Senhor Jesus.